Ação, momento de recados, um momento de dízimos, de ofertas. E esse é o momento da Tua palavra, Pai. Um momento onde nós abrimos e rasgamos os nossos corações para que possamos ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para dizer ao nosso respeito e ao nosso coração. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que os céus estejam abertos sobre esse ambiente e que não haja nenhuma interceptação das trevas, ó Pai, agindo neste lugar. Eu peço e oro em nome de Jesus que o Senhor venha cancelando tudo aquilo que não seja do Teu nome e da Tua vontade, para que nós possamos, ó Pai, estarmos concentrados para tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Por isso, vem com o Teu rio de vida sobre nós, que flua as correntezas do Seu rio em nossas vidas e através das nossas vidas, e que o Senhor venha trazendo vida, paz, cura, santidade, poder, unção, renovação. Que o Senhor venha trazendo restauração sobre as nossas vidas através da Sua palavra, Pai. Espírito Santo, Tu tens liberdade nesse ambiente. Fala com a Tua igreja nessa hora. Fala com o Seu povo. E usa minha vida, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu favor. Que eu seja um instrumento mais uma vez na vida dos meus irmãos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Amados, o tema dessa palavra é rios, ventos e tempestades. Eu comecei escrevendo essa palavra no celular e logo ia passar ela para o meu tablet. E aí, quando eu fui entrar no tablet, deu um bug no tablet, o tablet não conseguia abrir essa mensagem. E eu tive que correr e passar tudo isso para a mão. Isso significa que alguém vai ganhar um esboço no domingo, amém ou não? Pelo menos isso, essa motivação toda aí, né? Mas de fato, amados, existem rios, ventos e tempestades que são simbolizadas na Bíblia. E nós vamos passar por todas essas partes aqui, para que Deus venha trazer um entendimento sobre as nossas vidas, sobre o Seu rio, sobre o rio do Senhor, sobre o rio de Deus. Deus, Ele nos chama para entrar nesse rio, e a Bíblia começa descrevendo sobre os rios de Deus, sobre a manifestação de Deus através de um rio. Deus começa falando isso logo no Gênesis capítulo 2, do verso 10 ao 14, Gênesis 2, do 10 ao 14, se você quiser acompanhar nos telões. A versão que está aqui é a versão NVT. A palavra de Deus diz assim, Gênesis capítulo 2, verso 10 ao 14, diz assim: da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim, e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza, e lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cuxi, que hoje é a Etiópia. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Síria. E o quarto braço era chamado de Eufrates. Até aí, cada rio desse tem um significado profético e também profundo, que teríamos que mergulhar numa outra mensagem para falar a respeito do significado específico de cada rio. Eu quero dizer o significado apenas dos nomes do rio nessa noite, que lá em hebraico a palavra Pison, que é o nome do primeiro rio, significa aumento. O segundo rio, Gion, em hebraico significa irrompendo. O terceiro rio, Tigre, significa rápido. E o quarto rio, Eufrates, significa um rio frutífero. A palavra Eufrates significa frutífero. As escrituras vão nos dizer em vários momentos a respeito dessa manifestação do rio de Deus. Lá no Salmos 46, verso 4, o salmista fala a respeito desse rio. Ele fala assim: um rio e seus canais alegram a cidade de nosso Deus, o lugar do Altíssimo.
Em outras versões vai dizer, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então o salmista está dizendo que há um rio que emana da cidade de Deus, e nós vamos ver esse rio depois no livro de Apocalipse, que é um rio que emana da cidade de Deus, um rio que corre até o santuário, as moradas do Altíssimo. Quem está comigo, diga amém. E o rio, ele tem uma representação da força, do poder de Deus, também tem uma representação da pureza e da santidade de Deus. As águas desse rio por onde passam, elas trazem pureza, elas trazem santidade, elas trazem cura, elas trazem restauração. O rio de Deus tem essa capacidade de limpar as nossas vidas, de purificar as nossas vidas, de curar a nossa alma, de curar as nossas feridas. O rio de Deus é poderoso para fazer isso. Deus, ele usa essas águas para representar a sua presença. Em outro texto o salmista vai dizer que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Então nós vemos quando o Espírito de Deus se manifestava no Gênesis, o Espírito de Deus se manifestava sobre as águas da face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre aquele lugar. Deus usou essa representação do rio e das águas para representar a sua formosura, a sua força, a sua presença e a sua glória. Da mesma forma, Deus usou essa representação para falar das suas promessas para o teu povo. Ele usou o rio para falar sobre um rio de promessas, e Deus também usou o rio para falar a respeito de repreensão, que o rio não fluiria sobre o povo quando estivesse distante dele. Quem está comigo, diga amém. Por isso, amados, o rio de Deus, ele contém promessas, ele contém pureza, ele contém santidade, ele carrega a presença de Deus. E quando nós entendemos que por diversos momentos a Bíblia fala a respeito de rios, nós vemos, por exemplo, Josué tendo que atravessar o rio Jordão para entrar na terra prometida. Jesus foi batizado no rio Jordão. A Bíblia fala também que o Jordão, ele começa, o rio Jordão, a nascente do rio Jordão, que em 2019 eu tive o prazer de conhecer ali, o lugar onde pessoas são batizadas no rio Jordão, e eu tive também a oportunidade de fazer um raft no rio Jordão. A gente ia de bote no meio das correntezas do rio Jordão. Isso foi uma loucura. Imagine para mim que não sei nadar, amém ou não? De colete fazendo raft no rio Jordão. Falei, se esse bote vira, já batiza, já vai para a glória de uma vez só, amém ou não? E aí fizemos ali um raft no Jordão quando nós fomos para Israel em 2019, e a nascente do Jordão, a correnteza vai até o Mar da Galileia, que nós bem sabemos que se chama Mar da Galileia, mas na verdade é um lago. Em outros textos da Bíblia vai se chamar de Lago de Genezaré, que é a mesma coisa que Mar da Galileia. Então não é um mar, mas é um rio, um lago que tem a sua nascente no Rio Jordão. Quem está comigo, diga amém. O Rio Jordão, ou o Mar da Galileia, que emana o Mar da Galileia, né, o Lago de Genezaré, que vem do Rio Jordão, foi o centro ministerial de Jesus, a Galileia. No Jordão, Eliseu abriu as águas com a capa de Elias. O primeiro milagre de Eliseu foi ferindo as águas com a capa de Elias. Naamã mergulhou 7 vezes para ser curado de lepra no Jordão. Então eu estou usando apenas um rio, só o Jordão, para mostrar para vocês quantas vezes Deus fala a respeito de rio e quantas coisas aconteceram em apenas um rio. Quando Deus mandou Moisés e Arão falarem com o faraó, quando eles batem o cajado, no momento que Arão bate o cajado, Moisés ainda não estava apto ainda para bater o cajado nas águas, Arão bate o cajado nas águas, e ali, amados, no rio do Egito e nos rios do Egito, as pragas começaram a alcançar o rei do Egito, o faraó. Lembra quando Moisés e Arão batem o cajado nas águas, as águas se transformam em sangue? Ou seja, mais uma representação de um rio que Deus estava fazendo algo para punir Faraó, punir o Egito, a fim de libertar o seu povo. A própria alimentação do povo de Israel, quando estava cativo
no Egito era uma mistura de cebolas, de repolho e de restos de comida da mesa do faraó, misturada com a água barrenta do rio Nilo. Então o rio tem diversas representatividades. Um rio sujo, uma água suja, tem a representação do pecado. Davi fala que Deus nos tirou de um lamaçal do pecado. Deus nos tirou de um lugar sujo, de um lugar onde havia lama, havia pecado. Um rio sujo tem a representação do pecado. Já uma água cristalina tem a representação da pureza, da santidade, da cura, da vida e da aliança de Deus. Vocês estão comigo? Amém ou não? Por isso, amados, entender a respeito do rio de Deus, entender sobre o rio de Deus é muito importante sobre as nossas vidas, porque os profetas falaram sobre isso, os profetas fluíam nesse rio de Deus. Isaías 66 verso 12, Isaías 66, 12 na versão NVT, vai dizer assim, Isaías 66 verso 12, assim diz o Senhor: darei a Jerusalém um rio de paz e prosperidade. Preste atenção, rio de paz e prosperidade. As riquezas das nações fluirão para ela. Seus filhos serão amamentados em seus seios, levados em seus braços e acalentados em seus joelhos. Deus está dizendo uma promessa para Israel, quando Israel se convertesse ao Senhor, de um rio de paz e de prosperidade. O mesmo Isaías, lá no verso 48, capítulo 48, verso 18, vai falar a respeito de se o povo tivesse dado ouvidos às ordens de Deus, olha o que aconteceria: quem dera tivesse prestado atenção às minhas ordens, teria experimentado paz que flui como um rio, justiça que cobriria como as ondas do mar. Então Deus fala de paz e prosperidade, depois Deus fala de paz que flui como um rio. Ou seja, amados, tudo que nós precisamos tem uma nascente, que é o Senhor, porque esse rio emana do seu altar, esse rio emana do seu trono. Quem está comigo, diga amém. Ezequiel, quando teve uma visão, o profeta Ezequiel, quando teve uma visão do trono de Deus, ele viu o rio que estava diante do trono. Ezequiel capítulo 47, verso número 12, ele viu as águas purificadoras saindo daquele lugar. Ele fala, uma das partes desse versículo ele fala assim: crescerão árvores frutíferas, Ezequiel 47, 12, em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie, as folhas dessas árvores nunca se secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos, produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Põe o verso 11, por favor. Olha aqui que a Bíblia fala: mas os brejos e os pântanos não serão purificados, o verso 10, e continuam salgados. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde En-Gedi, que é de frente com o Mar Morto, até Englaim. As praias ficarão cobertas de redes, secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes e de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Amados, essa é uma promessa que está se cumprindo. Eu também visitei o Mar Morto, visitei En-Gedi. O Mar Morto é um lugar onde tem a maior concentração de sal da face da terra. É um lugar onde você boia só de você entrar na água daquele mar. Só que nas margens do Mar Morto, onde são criados ali bolanhos, que se chama, depois você procura no YouTube sobre bolanhos, que são crateras que se formam nas margens do Mar Morto. Dentro dessas crateras, porque devido à concentração de sal, o solo acaba rompendo e acaba se formando crateras. Dentro dessas crateras já estão se formando peixes, vegetações, e já há vida de frente com o Mar Morto. Amém, amados? Depois você procura lá no YouTube, Aline em Israel, coloca lá, Aline em Israel no Mar Morto. Já há vida, há vegetação, há peixes. É uma palavra se cumprindo a respeito daquilo que Deus faria. Até mesmo onde havia morte, Deus trouxe vida através do seu rio, que emanava do seu templo. E por último, o texto de Apocalipse capítulo 22, verso 1 e 2.
Apocalipse 22, verso 1 e 2. A visão de João quando foi arrebatado em espírito, quando estava na ilha de Patmos, a Bíblia diz assim: então um anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Ezequiel teve um sonho, ou melhor, uma visão do templo e as águas e o rio de Deus fluindo pelo templo. E aqui João tem uma visão do próprio trono de Deus, e essas águas fluíam transparente como um cristal, ou seja, rios de vida, rios de purificação, rios de santidade. Esse rio, amados, esse rio de Deus, ele é representado nas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. E todas as vezes que Deus fala a respeito do seu rio, é porque Ele deseja inundar e fluir em nossas vidas para nos purificar e nos transformar. Quem está comigo, diga amém. O seu rio tem poder para trazer força, o seu rio tem poder para trazer santidade, o seu rio tem poder para trazer cura e para limpar as nossas vidas de toda a contaminação do pecado. O profeta Jeremias diz que feliz é o homem que está nas nascentes desse rio, nas margens desse rio. Jeremias capítulo 17, versos 7 ao 8. Jeremias 17, do 7 ao 8. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, como raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e as suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Amém, amados? O homem que confia no Senhor, a mulher que confia no Senhor, é como essa árvore plantada junto ao ribeiro, é como essa árvore plantada junto ao rio de Deus, onde as suas raízes vão até as correntezas das águas. Nós bem sabemos, ou a maioria das pessoas sabem, que uma raiz é o que faz uma árvore permanecer de pé. Uma planta, ela precisa de raiz. Uma planta, uma árvore, ela precisa de raiz. Uma árvore, quando está plantada em qualquer terreno, ela usa a sua raiz para ser nutrida. A sua raiz traz o nutrimento necessário, o alimento necessário para manter aquela árvore de pé. E como nós vemos que uma planta, como nós vemos que uma árvore ela está saudável? Pelas suas folhas e pelos seus frutos. Quando uma árvore está com as folhas secas, quando uma árvore está com suas frutas podres, você vê, puxa, essa árvore não está tão bem, e ela vai se quebrando até o ponto de ela ser caída ou derrubada. Os seus galhos vão caindo, já não há mais força naquela árvore, porque as raízes talvez já não estejam mais trazendo a nutrição necessária para que ela permaneça de pé. Da mesma forma é com as nossas vidas, amados. Se nós não estivermos plantados junto a esse rio de Deus, e se as nossas raízes não estiverem sendo estendidas até as águas do rio de Deus, nós não vamos conseguir permanecer de pé por muito tempo. A raiz é responsável não apenas para nutrir a árvore, a raiz também ela tem uma responsabilidade de cuidar do solo. A raiz ela cuida tanto do solo como também da árvore. Ela nutre tanto o solo como também a árvore. E o solo das nossas vidas é o nosso coração. Se a nossa vida não estiver plantada no rio, o nosso solo vai ficar seco, porque a raiz que é plantada no rio alimenta também não apenas a árvore, mas também o solo. E o solo nas Escrituras é o nosso coração. Jesus fala sobre isso numa parábola a respeito do semeador que saiu a semear. Uma semente caiu entre os espinhos, uma na beira do mar e outra no solo rochoso. E somente a semente que caiu em terra fértil foi aquela que frutificou e prosperou a 30, a 60 e a 100 por um. E o solo, Jesus explica sobre a parábola que o solo é o nosso coração. Isso significa, amados, que se eu não estiver plantado junto às águas do meu Senhor, a minha raiz não vai trazer o nutrimento, a nutrição necessária para o meu coração e para a minha vida. Quem está comigo, diga amém.
Por isso eu preciso estar plantado, eu preciso ser plantado nas margens do rio de Deus. A minha raiz, a minha vida precisa se alimentar das correntes da água da vida do Senhor. Muitas pessoas se esquecem ou deixam de serem alimentadas por essa água. Só que o grande problema, e lembrando o tema dessa palavra, rios, ondas e tempestades, o problema é quando você não está no rio de Deus, você está submerso por outra coisa, ou por uma onda ou por uma tempestade. As ondas por si só não existem. Quem produz uma onda no mar não é o próprio mar, é o vento. Se o mar não tiver vento, se não for uma região onde há muitas ventanias, não há ondas. Você, por exemplo, com certeza, quando vai levar o seu filho na praia, você procura um lugar onde não tenha muitas ondas. Amém ou não? É um lugar quase que não tem ali nenhuma marolinha, porque é um lugar onde não há muitos ventos. Mas se você for, por exemplo, lá em Nazaré, em Portugal, que eu visitei esse ano, em 2022, lá é onde os lugares onde tem as maiores ondas do mundo. Só que na região de Nazaré só há ondas gigantes quando tem vento. Eu fui em Nazaré no mês de março para maio, e era mais parada que as ondas de Martim de Sá estavam maiores do que as águas lá de Nazaré. Não tinha nenhuma onda, era uma grande piscina. O Adriano é minha testemunha, estava lá também. Os ventos fazem ondas. O mar por si só não tem vento. Os ventos e a região de ventos faz com que as ondas apareçam. Por isso que há lugares que não há ondas no mar, e por isso que há lugares que há ondas grandes e gigantes. Aqui, por exemplo, no nosso litoral, nós temos Maresias, que dá ondas gigantes, nós temos ondas grandes. Nós temos outros lugares do país que têm ondas grandes, e alguns outros lugares do mundo que dão ondas gigantes, de 15, 16 metros de altura. E se eu não estiver no rio de Deus, eu fico suscetível às ondas virem sobre mim, porque o vento, as ondas e as tempestades também são representação bíblicas, mas não a respeito da bênção de Deus como rio, mas das adversidades. Ondas, ventos e tempestades são representações de tempos ruins que nós passamos. Quando Deus quis ferir a terra e punir um povo que estava distante dele, o que Deus fez? Ele mandou o dilúvio, uma grande tempestade de 40 dias e 40 noites. Quando Deus quis ferir a terra por um povo que não o buscava no tempo de Elias, o que Deus fez? Deu 3 anos e meio de seca. Deus conteve a chuva, conteve ali a tempestade, e houve seca, e o povo morreu de fome. Essas são as representações que Deus também usa de forma literal, mas também para nos ensinar a respeito do que ou de onde eu quero estar. Se eu quero estar no rio de Deus, ou se eu quero ser alguém suscetível a ser levado pelas ondas. Quem aqui já tomou um caldo na praia? Pode levantar a mão, não seja vergonhoso. Amém? Quantas pessoas morrem afogadas porque tomam um caldo pela onda que vem, né? Essa semana morreu um homem lá em Nazaré, um brasileiro que foi surfar uma onda gigante e acabou falecendo. As ondas que vêm sobre as nossas vidas, elas podem também nos jogar para baixo, ao ponto de nos fazer afogar espiritualmente. Você verá apenas em casos raros ondas que aparecem em rios, porque em rios não há ondas. Devido à densidade das águas e devido à correnteza das águas, não há como produzir ondas em um rio, porque as correntezas e a extensão de um rio não permite que ondas sejam formadas, a não ser quando na foz de um rio, onde o mar se encontra com o rio, aí há a possibilidade de se formar ondas, como acontece no rio Araguaia, no Amapá, onde se forma aquelas ondas chamadas pororoca. Quem já viu essa história? Amém ou não? Mas isso não é
uma coisa normal de se acontecer. Isso acontece porque há ventos que vêm do mar e que se unem com esse rio e formam ondas. Mas num rio não há ondas por si só. Já as tempestades, elas são formadas quando um ar quente e úmido se expandem repentinamente no céu e sofrem um esfriamento. Isso faz com que nuvens sejam formadas e caia aquele toró e aquela tempestade, onde você sai correndo para tirar a roupa do varal. Amém ou não? Só que as tempestades naturais, elas são setoriais e também temporárias. Nenhuma tempestade dura por todo o tempo. Nem o dilúvio durou por muito tempo. Foram 40 dias, mas não durou por meses, muitos meses, melhor dizendo. Toda tempestade, ela é setorial, ela acontece em setores. Uma tempestade, ela só pode alcançar num raio de largura apenas 5 quilômetros e num raio de altura 8 quilômetros, na maioria dos casos. Por isso que quando às vezes você está na estrada e numa rodovia, você passa por uma cidade e está caindo aquele toró. Quando você anda 5, 6, 7 quilômetros para frente, na outra cidade, a estrada está até mesmo seca. Quem já passou por isso? Você fala, nossa, estava chovendo tanto lá atrás, agora não está chovendo aqui. Por quê? Porque a tempestade é territorial, ela é setorial, ela acontece em setores. Na maioria das vezes, em apenas num raio de 5 quilômetros. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que no rio de Deus não há ondas. No rio por si só não há ondas, e também no mar também não há ondas, a não ser que o vento bata. E que a tempestade, por mais que ela aconteça, ela é temporária e setorizada. Ela tem um tempo específico e um tamanho de local, um setor de um raio de 5 quilômetros que ela acontece. Isso significa, amados, que quando nós passamos por tempestades nas nossas vidas, ou quando vem tempestades nas nossas vidas, elas não duram muito tempo, e elas têm também apenas um raio para atingir. Elas não vão durar a vida toda, elas demoram, elas vêm sobre as nossas vidas, demoram um pouquinho de tempo, mas passam. Puxa, pastor, mas na minha vida eu estou enfrentando uma tempestade que parece que não passa. A tempestade só não passa quando nós não estamos firmados com os pés onde nós deveríamos estar. Aí a sensação da tempestade da onda não é algo passageiro, é algo quase que eterno. Não é algo apenas momentâneo, mas é algo que continua fluindo sobre as nossas vidas de forma negativa. Porque quando nós tiramos o pé sobre a rocha, quando nós tiramos nossas raízes do rio de Deus, eu já disse que nós ficaríamos suscetíveis às ondas e também às tempestades. Isso significa que as ondas são passageiras e temporárias, porque são quando os ventos sopram, e as tempestades também são passageiras e temporárias, a não ser que os meus pés não estejam sobre a rocha, a não ser que meus pés não estejam nas margens dos rios. Aí então eu sentirei a força das ondas e a força da tempestade por um longo período de tempo. Quem está comigo, diga amém. Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 8, do verso 23 ao 27. Jesus 8, 23 ao 27. Em seguida Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. E de repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então, vamos voltar aqui rapidinho. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Até aí, todo mundo conhece essa história, amém ou não? Onde Jesus está dormindo ali no barquinho, atravessando o mar da Galileia, que não era um lugar para ter ondas. Em 2020 aconteceu ondas no mar da Galileia, e fazia 30 anos que não tinha ondas no mar da Galileia.
mas devido ali às colinas do Golã, os ventos que descem do Monte Hermon, os ventos que descem da colina do Golã, fazem com que esse lago de Genezaré, ou mar da Galileia, às vezes seja atingido por ventos e também por tempestades. Mas de fato, neste momento, Jesus também queria mostrar algo para os seus discípulos. No entanto, e quando acontece a tempestade, ele estava dormindo. Já os discípulos ficaram completamente desesperados, porque as ondas estavam cobrindo o mar e a tempestade fazia com que o mar ficasse revolto e com o barco quase virando. E Jesus vem sobre eles e dizem: vocês são homens de pequena fé. Porque quando nós deixamos de entender que o Senhor está no barco, ou que nós estamos com o pé nas margens do rio, ou que nós estamos firmes na sua rocha que é eterna, quando nós passamos e deixamos com que as ondas fiquem maiores do que nós pensamos que ela é, ou que os tempestades, eu ia falar maremotos, olha, quando as tempestades vêm sobre nós, eu estudei muito sobre isso, amém ou não? Daqui a pouco eu te dou uma aula de tsunami aqui, como acontece. E aí, quando as tempestades vêm sobre as nossas vidas e as ondas vêm sobre as nossas vidas, quando nós tiramos os olhos do nosso Senhor, ela toma uma proporção que muitas vezes não era para tanto. Quem aqui já viu aquele velho ditado que tem gente que faz tempestade em copo d'água? Posso te dizer algo? Tem muitos momentos que nós vivemos fazendo isso. Nós achamos que a onda que está vindo contra nossas vidas, meu Deus, vai nos afogar, vai me matar agora. Meu Deus, essa tempestade que está vindo parece que não vai passar, e muitas vezes é uma questão de ótica. E se os nossos pés não estão no Senhor, nas margens do seu rio, ou fixadas numa rocha, com certeza ficaremos suscetíveis a essas ondas, a essas tempestades, porque o propósito de Satanás é sempre nos afastar de Deus. Quando você toma um caldo de uma onda no mar, geralmente a onda te leva para lugares onde você nem consegue saber para onde vai. Você está à mercê da onda, onde ela bater e quiser te levar, você vai. Quando uma tempestade muito forte vem e você não tem abrigo ou lugar onde se proteger, você fica suscetível àquela tempestade. Agora, quando nós estamos firmados com os nossos pés no nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos fez uma promessa que mesmo que as ondas, que os ventos e que as tempestades viessem e batessem contra nossas vidas e contra as nossas casas, nós não seríamos atingidos. O Senhor nos fez uma promessa de que Ele estaria conosco. O Senhor nos fez uma promessa que Ele guardaria nossas vidas. Por isso, onde estão os meus olhos agora? Onde estão os seus olhos agora? Você tem mais olhado para as ondas e para as tempestades que vêm contra a sua vida? Ou você está muito mais preocupado em mergulhar no rio de Deus? O vento e as ondas e as tempestades, ela só tem um objetivo: de nos afastar da presença de Deus, de nos afastar desse rio, dessas águas purificadoras. E quando nós passamos apenas a olhar para esses problemas representados pelos ventos e pelas tempestades, nós temos a tendência de nos afastar da presença do Senhor, porque estamos focando naquilo, e tudo que você foca expande. Tudo que você dá gasta muito tempo da sua vida, aquilo começa a tomar uma proporção muito grande dentro de você. Quando você está procurando um carro, você vai lá na internet e procura lá: eu quero um Fiat Uno tal, ou um carro mais novo, você procura lá. De repente, quando você está passando na rua, você só enxerga aquele carro, você só vê aquele carro, porque você nunca parou para dar detalhes, ou para olhar para detalhes daquele carro, ou para se preocupar com aquela marca, saber como ele é produzido, quantos quilômetros ele tem de autonomia, o que ele tem de opcional. Mas quando você começa a focar naquilo, parece que você só vê aquele carro passando na rua. Quem já passou por isso? É porque você focou. Na internet existe algo que se chama algoritmo.
se você fizer uma pesquisa em qualquer site de pesquisa, principalmente no Google, e se você faz uma pesquisa comum, sei lá, tênis Nike número 38, e você pesquisou 1, 2, 3, 4 vezes e não comprou, constantemente aquele algoritmo vai estar lançando para a tua vida aquele tênis Nike número 38 em todas as plataformas de internet que você entrar, sim ou não? É porque você focou naquilo, e o algoritmo vai entregar aquilo que você focou. Você sabia que no TikTok, o que o TikTok te entrega é aquilo que você consome por mais de 30 segundos. Se você está na tela e ficou mais de 30 segundos vendo um vídeo sem passar, significa para o algoritmo que você tem interesse naquele assunto. Coisas de comida, churrasco, para outros dancinha. Se um ficar olhando muito, passou mais de 30 segundos, ele vai entregar aquilo, porque é aquilo que você está consumindo e aquilo que você focou expandiu. E de repente sua vida é só repleta disso: comida, dancinha, isso, aquilo. Vira a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela assim, fala para ela: onde está o seu foco? Para quem você tem olhado? Para as ondas? Para as tempestades? Ou você está imerso no rio de Deus? Onde nós estamos? Onde está o nosso foco? Será que nós temos dado prioridade para o rio de Deus e para nos manter ali às margens deste rio, dessas águas profundas que só são possíveis passar nadando? Ezequiel, quando teve a visão lá em Ezequiel capítulo 47 verso 5, ele via que tinha águas que dava nos tornozelos, água que dava nos joelhos, água que dava nas costas, mas ele viu águas que eram tão profundas que era só possível passar nadando. Ezequiel capítulo 47 verso 5 diz sobre isso. Por isso, amados, essa água do Senhor, essa água de purificação, essa água de santidade, olha o que ele diz lá. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para passar a pé. Era um rio que só era possível passar nadando. Ou seja, amados, quanto mais eu foco no rio de Deus, e quanto mais eu mergulho no rio de Deus, quanto mais passos eu dou para conhecer o meu Deus e o meu Senhor, mais fundo vai ficando o rio. Quando eu mais foco, mais se expande. Mas só que o único detalhe é que Deus, Ele é imensurável. Nós não conseguimos parar e encontrar o fim desse rio, porque o Senhor tem uma fonte inesgotável da sua glória e da sua presença e da sua manifestação quando nós mergulhamos nele. Por isso o convite do Senhor nessa noite é para que nós venhamos tirar os nossos pés e os nossos olhos ali das ondas e das tempestades, para que possamos verdadeiramente mergulhar nesse rio de Deus. Porque é nesse lugar que nós seremos curados, é nesse lugar que o Senhor vai trazer existência aquilo que não existe sobre as nossas vidas, é nesse lugar que o Senhor vai trazer tratamento sobre nós, é nesse lugar que o Senhor vai trazer pureza e santidade sobre as nossas vidas. As pessoas têm medo de falar a palavra santidade hoje, parece. A palavra santidade significa separado. Sede santos porque eu sou santo, é ser separado de um mundo, é ser separado de um sistema mundano, é ser separado de uma cosmovisão mundana, é ser separado para viver para a glória dele, é ser separado para colocar os seus pés nas margens do rio, para ser nutrido e para ser alimentado, para que o nosso coração não seja terra seca. Porque quando o nosso coração se torna uma terra seca, tudo aquilo que Deus tenta fazer nas nossas vidas, através dos irmãos, das pessoas, da palavra, parece que já não faz mais sentido. Só que você não vai secando de um dia para o outro. Um homem de Deus não cai de um dia para o outro, ele vai caindo. A sequidão não vai vindo de uma forma que você vem e vira uma estátua de sal. A sequidão vem vindo. Você perde a vontade de ler a Bíblia, perde a vontade de orar, vem um sentimento de ser indigno sobre o teu coração. Satanás é especialista em trazer isso. Vem um sentimento de que você é sozinho, rejeitado, ninguém te vê. Vem um sentimento onde você acha que já não é mais importante para as pessoas. Vai secando. Aí de repente você já não tem mais vontade de vir à igreja, já não tem mais vontade de adorar,
A música que um dia tocou o teu coração já não faz mais sentido. O versículo que marcou a tua conversão e a tua história já não muda nada mais para você. Eu passei por isso. Eu fui alguém que se desviou dos caminhos do Senhor. Eu fui alguém que viveu longe da presença de Deus. E eu fiquei seco. Antes de eu tomar uma decisão verdadeira, eu conhecia o Senhor antes de me batizar, mas não mergulhei profundamente. E vivi seco por muitos anos da minha vida. De 2008, 2009 até 2011. Uma vida de sequidão. Uma vida onde eu não conseguia orar um Pai Nosso, porque eu me sentia culpado pelos meus pecados. Os pecados que eu cometia e os fardos que Satanás colocava sobre as minhas costas eram impossíveis de ser carregados. Eu me sentia indigno. Eu não tinha força nem para orar um Pai Nosso. Parece que minha boca travava, porque eu estava vivendo um estilo de vida com os pés na lama, com os pés no pecado, longe da purificação e da presença do rio de Deus, que é limpo. E por eu estar nesses pés contaminados, com meus pés contaminados, o meu coração estava endurecido como uma pedra, seco. E aí então já mais nada fazia sentido sobre a minha vida. Até que Deus me encontrou pela sua graça, mas precisou acontecer algo no meio do caminho, que não foi legal. Eu poderia ter escutado o chamamento de Deus antes. Só que quando você está longe do rio de Deus, você parece que está no piloto automático. Você vai vivendo a vida e vai deixando a vida te levar até o momento em que ou Deus te puxa drasticamente, ou acontece algo grave na tua vida, ou você perde tudo e volta correndo para os braços do Pai, como aconteceu com o filho pródigo. E muitos também já não têm essa oportunidade. Muitos não têm a oportunidade de voltar, porque tiveram as suas vidas ceifadas por Satanás. Até quando Deus terá que nos dar oportunidades para que nós fixemos os nossos pés na sua margem, nas margens do seu rio de santidade? Quantas coisas mais Deus tem que fazer para provar que Ele te ama? Quantas coisas mais Deus tem que fazer para você e eu abandonarmos completamente as coisas deste mundo? Quantos sinais mais Ele tem que te dar? Quantos milagres mais Ele tem que fazer? Tem pessoas que em todo momento fica colocando Deus em xeque. Olha Deus, se o Senhor me dá um emprego, eu vou para a igreja, eu vou me converter, eu vou me batizar, eu vou viver uma vida santa com o Senhor, eu vou me consagrar. Deus dá um emprego, a primeira coisa que ela faz é vai embora da igreja. Ó Deus, tá difícil ir de Uber ou de carona e de ônibus para a igreja. Se o Senhor me der um carro, eu prometo que eu vou levar os irmãos da igreja, esse carro eu vou consagrar para Ti. A pessoa, Deus vem dar um carro, a pessoa vai e usa o carro para ir para a balada, ir para o motel. Ela pede algo para acontecer, uma restauração familiar. Deus começa a restaurar a família dela. A primeira coisa que ela faz, ela troca o barzinho, ela troca a reunião de família, apenas, constantemente, domingo a domingo. Não que você não tem que se reunir com a sua família, mas constantemente ela troca a reunião, o bar, pelo culto. E constantemente ela precisa que algo aconteça na sua vida para que ela volte para Deus, ou para pelo menos ela seja grata e se lembre daquilo que Deus fez na vida dela. Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: Deus está te chamando para o rio dele agora. Só que essa é uma decisão. Sexta-feira nós gravamos uma música aqui. Quem estava aqui? Amém? A gente gravou uma música que começou de um versículo que Deus me deu. E eu estava aqui, nem falei com a minha esposa. No momento que eu estava aqui, vendo o fluir de Deus, Deus me trouxe à memória o caderno de composições que eu tinha, que eu queimei no dia que eu me converti. Deus me mostrou o caderno, Deus me mostrou até a capa do caderno, era um dragão vermelho na capa. E eu queimei no dia que eu me converti. E Deus me mostrou: está vendo aquela decisão que você fez aquele dia quando você me aceitou? Olha o que eu sou capaz de fazer através da sua decisão. Um fluir do rio de Deus acontecendo,
de uma canção que nasceu no meu coração. Não é minha essa canção, eles fizeram muito mais, a banda fez muito mais, mas nasceu no meu coração. Mas uma decisão lá atrás eu tive que fazer, de pegar meus cadernos todos de composições de poema que eu tive e de queimar. Quando você já não se importa mais com as coisas deste mundo, ou com as coisas um dia que eram importantes para você, quando você joga tudo isso apenas para mergulhar no rio de Deus, independente se você está com o celular, com a capa, com a blusa, com o que for, quando você mergulha e lança tudo para trás, o Senhor vem com a sua presença e com todas as bênçãos deste rio, te enche da presença dele. E eu posso te dizer algo, vale a pena. Vale a pena, porque Ele faz algo infinitamente maior do que a sua capacidade humana poderia fazer. Talvez se eu tivesse com esse caderno de músicas que eu havia escrito, estava lá guardado dentro de um guarda-roupa, sem valer um centavo, sem valer nada, nenhuma música teria sido feita, nenhuma banda teria tocado, mas eu fiz um ato de fé, porque eu vi uma necessidade de lançar fora algo que me aprisionava ao meu passado. Eu me converti, eu tinha uma bandeira do Bob Marley, arranquei fora, queimei, peguei carta de namorada, aliança, queimei tudo, joguei fora. Eu tomei uma decisão, fotos, as coisas todas, CDs, eu tinha uma coleção de CDs do Bob Marley, do Nat Roots, eu joguei tudo fora. Agora você pode dizer, ai pastor, você é muito extremista em dizer isso, eu prefiro levar a minha vida do meu jeito. Tudo bem, você tem a sua opinião, eu não estou dizendo que você tem que fazer a mesma coisa que a minha, eu estou dizendo que eu fiz algo que deu certo na minha vida. Se é certo ou não, eu não sei, eu só sei que Deus me honrou e continua me honrando por uma decisão que eu fiz lá no passado, e a glória de Deus continua vindo e fluindo sobre a minha vida e sobre você também. Porque Deus, amados, quando encontra alguém decidido para fazer algo, Ele não precisa de muitos, Ele precisa só de um decidido. Se você quer mudar a história da tua família e ver que está tudo arruinado, comece você mudando a sua história. Eu pedi a Deus, falei, Deus, me dá uma esposa. Eu me lembro até hoje, que eu estava no meu carro indo para a célula, eu falei, Senhor, me dá uma esposa. Preciso de uma mulher de Deus. Não passou muito tempo, Deus me deu. Só que antes eu tinha tomado uma decisão de não mais viver como eu vivia antes. E quando nós nos decidimos a mergulhar num lugar que já não tem mais boia, já não tem mais colete salva-vidas, e que você só precisa confiar em Deus, esse é o lugar da dependência. Tem muita gente que não quer abrir mão do passado, porque tem dependência naquelas coisas ainda. Tem dependência de olhar a cartinha do ex-namorado um dia que está carente. Tem dependência de olhar uma fotinha, ou de ter um contatinho no celular. Tem dependência daquele filme, dependência daquela roupa. Agora, quando nós vamos tirando os apetrechos, como um peregrino que vai lançando todas as suas malas, todas os fardos que ele carregou até chegar ao pé da cruz. Quando nós chegamos no pé da cruz, o Senhor nos honra, e a glória deste rio e a pureza deste rio nos alcança e nos santifica, e nunca mais nós somos os mesmos. Isso não quer dizer que você faça isso apenas uma vez. Todos os dias existe algo que precisa ser lançado fora. Às vezes você se lembra de algo que você ainda precisa fazer, e constantemente o Espírito de Deus vem sobre a tua vida e diga, joga fora isso, lance fora aquilo, deixe isso para trás. E quando nós vamos abrindo mão das coisas deste mundo, nossos pés vão sendo fixados nessa rocha, onde as ondas e as tempestades não vão poder nos derrubar. Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, para a gente encerrar. Mateus 7, 24 a 27. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme.
quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Até aí o verso 27. Em outras versões, o verso 27, ela cairá e será grande a sua ruína, a Bíblia vai dizer em outras versões. Um homem que constrói a sua casa sobre uma rocha, ele não será afetado quando as ondas e quando os ventos e quando as tempestades vierem sobre aquela casa. Ela não vai desabar. Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela: isso é sobre a tua vida. Os ventos podem até bater, as ondas podem até vir, a tempestade pode até nos alcançar nesse raio de 5 quilômetros, pode até vir sobre as nossas vidas, mas elas não irão nos derrubar, porque nós temos um firme fundamento, que é a rocha eterna, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Quando nós colocamos a nossa vida e as nossas casas, a nossa família nessa rocha, nós temos um alicerce seguro, um lugar seguro, um lugar de paz, e uma certeza e uma esperança de que mesmo que o dia mal venha, e ele vem, infelizmente ele vem, quando o dia mal vier, nós temos uma esperança, um refúgio e uma fortaleza, um socorro bem presente nas tribulações. Essa é a nossa esperança. Lutas todo mundo passa, quem é crente, quem é ímpio, quem conhece Jesus, quem não conhece, todo mundo passa. Agora, uma coisa é você passar algo sozinho, e outra coisa é você passar algo difícil, mas com a certeza que você tem em quem se segurar. E esse é o nosso Senhor. Constantemente Ele está nos estendendo a mão, dizendo: filho, não anda sozinho, deixa eu segurar as tuas mãos. Filho, esse terreno está muito difícil para você andar só, deixa eu te carregar no colo. Filho, o caminho que você está indo não é um caminho que eu tenho para a tua vida, vamos pelo meu. Constantemente o Senhor está nos livrando e nos guardando, e é o nosso papel como filhos de Deus ouvir a voz do Pai, ouvir a voz do nosso bom pastor, que nos leva como ovelhas, não para o matadouro, mas Ele nos leva para os pastos verdejantes e para as águas de descanso, o lugar onde há refrigério para a nossa alma. Ele nos leva para um lugar onde nós somos curados, tratados, limpos, purificados. Uma ovelha, quando se perde, o pastor ele deixa 99 para ir atrás dela. É isso que Jesus faz por você. Eu estou dizendo, um pastor que cuida de campo, ele deixa as ovelhas e vai atrás daquela que se perdeu, e quando ele recupera, ele limpa aquela ovelha, ele banha aquela ovelha, ele dá de comer aquela ovelha, dá de beber aquela ovelha. Ele ali corta os seus pelos, apara os seus pelos, coloca azeite sobre as suas ovelhas para que os mosquitos não entrem para dentro do seu cérebro. E é isso que o Senhor faz com as nossas vidas. Ele tem um cuidado especial conosco, um cuidado que Ele demonstra o seu amor através das suas ações. Agora, quando nós queremos andar longe da sua presença, amados, nós estamos suscetíveis a essas ondas, a essas tempestades. Por isso o Senhor nos diz: ouça a sua voz, ouça a minha voz. Ele fala: eu falo e as minhas ovelhas me ouvem. Elas reconhecem a minha voz, elas reconhecem a minha voz. E o Senhor está dizendo conosco nessa noite, o Senhor está falando com as nossas vidas nessa noite: filho meu, filha minha, não ande debaixo dessas ondas e dessas tempestades, porque eu te chamei para estar nas margens do meu rio de vida. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. A vida no rio de Deus